Então, pessoal, agora estamos entrando na nossa segunda parte do bate-papo com a psicóloga Soraya. Estamos falando sobre psicologia e espiritualidade. E a gente começou a falar um pouco sobre como que a psicologia entende essa questão religiosa, né? Quais são os caminhos, assim, mesmo de estudo. E ela estava nos contando, né, que ela já teve, né, lá no seu mestrado, essa busca sobre como que os psicólogos, né, os estudiosos enxergam a religião e depois, né, ela caminhou aí para o doutorado com essa busca aí pela alma, pela profundidade da alma, né? E essa unicidade, né? Que é a gente perceber que nós temos um corpo, uma alma, um espírito e que tudo isso, né, é que nos faz sermos humanos. Então vamos chamar a Soraya novamente para aí esse assunto, né, falando um pouco desse campo, né, onde a psicologia nem sempre atuou, né, mas que ele existe e pode realmente ajudar muitas pessoas. Então, Soraya, já enviei o convite para você. Ah, muito bem. Aí, Então, você estava falando lá do mestrado, dessa busca de como que a psicologia vê essa área, né? uhum. Então, a psicologia e religião, nós temos vários estudos. Nós temos William James, que tem uma outra concepção. Ele é um dos, vamos dizer assim, um dos fundadores, né, desses estudos que vão aprofundar a psicologia e religião. E nós temos também outros autores que Jung vai também buscar se apoiar, que é da teologia, né? Rodolfo Otto vai falar sobre o sagrado, totalmente outro. Então, Viktor Frankl, que vai dizer, né, da logoterapia. Então, são várias concepções. De acordo com a concepção de humano, essas teorias vão aí articular a sua compreensão de como o ser humano é atravessado pela questão do fenômeno religioso. Dentro disso, vamos dizer que nós temos alguns que vão negar a questão da importância da religião para o desenvolvimento do ser humano, né? Mas nós temos outros autores que já vão falar da importância que ela tem, né? E de como realmente isso pode estruturar o ser humano de uma forma una, né? Como a gente está elaborando aqui, né? E o Jung é um dos autores que vai, vamos dizer assim, priorizar esses estudos. O que é o livro vermelho de Jung que eu estava mencionando antes, né? É uma autoexperimentação. Ele fala que ele, como psiquiatra, ele vai fazer essa experiência do inconsciente para poder dizer desse lugar, para poder estar aí diante dos seus clientes, também compreendendo isso na alma, né, de alma. Então, o livro vermelho foi lançado não foi há muito tempo, acho que foi 2011 ou 2010 parece, que nós tivemos um lançamento em vários países até, porque foi um livro que depois da morte de Jung, a família ficou guardado no cofre, né? E Ah, só sim. depois foi permitida a publicação. Até mesmo por esse estranhamento que nos causa, né? A linguagem, quando a gente usa, por exemplo, o Jung, né, na autoexperimentação dele, é um livro belíssimo, é um livro grande, né? Não é um livro comum, e foi editado da mesma forma, do mesmo tamanho, mesmo formato que Jung trabalhou, e tem mandalas muito bonitas. As Ah, mandalas para Jung é esse centro, né? Esse centro do qual nós podemos, assim, vamos dizer, aprofundar. Ele fala, né?
há um meio para se chegar até esse centro, né? E é um livro onde a parte simbólica do livro é muito bonita, né? Você compreender essas imagens que ele traz, né? Os sonhos, a importância que ele dá aos sonhos também para o processo de conhecer aí o desenvolvimento, né, espiritual. Os sonhos como algo também que a gente não controla, né, mas que dialoga com a gente. Então, é uma outra linguagem também, né? E os sonhos têm essa capacidade de nos trazer aquilo. O Jung vai dizer que assim que o sonho é o retrato de quem sonha, né? Então, ali está dizendo da gente. E às vezes na própria terapia a gente vai, quando a pessoa tem essa familiaridade com sonhos, né? É possível, sim, colocar os sonhos também no processo, né, da terapia, como mais uma ferramenta de autoconhecimento para a própria pessoa. Né, ele tem um enredo, tem uma história, e os sonhos também é algo que sempre influenciou Jung, a nível pessoal também, né? E aí ele também vai aprofundar nisso, né? Vários clientes que ele examina e que ele vai analisar os sonhos. Então, ou seja, essa forma com que o transcendente se comunica, né, com a gente, que ele vai dizer, a psicologia não está se preocupando com Deus, né? Isso não é a psicologia não vai interpretar. Isso é um dos pontos fundamentais, não é interpretação, né? É uma compreensão da qual você tem que compreender a experiência que aquela pessoa vive. E isso é uma das coisas muito bonitas, né? Porque é algo como se é a mesma coisa de dizer, se o sagrado habita na alma, no mais profundo da nossa alma, é possível que a gente possa acessar esse lugar. Né? Aí o que os místicos vão dizer para a gente? Cada um da sua forma singular faz essa experiência, né? E Jung, quando ele trabalha esse centro mais profundo, ele vai falar do self, né? Como esse si mesmo e do qual a gente precisa aí de realmente passar por um determinado itinerário de autoconhecimento, digamos assim, de interioridade, de introspecção, né? Para realmente estar amplificando esse lugar que é a nossa complexa energia, a natureza da nossa energia psíquica. Então, é muito bonito, né? Você ver como os dois autores tecem isso, esse caminho para um centro mais profundo. Eu coloco que esse despertar que o humano tem, ele precisa tirar muitos véus, né? Os autores trazem um pouco isso. Quantos véus a gente precisa tirar, quantas máscaras a gente precisa retirar, né? Para realmente estar aí em maior profundidade. Então, esse centro mais profundo não é algo virtual. Que a gente vai dizer assim, você está dizendo de algo, como dizer desse lugar, né? Dessa... Não, é algo que realmente existe, que é possível. Né? E a Edith Stein, quando ela passa pela via dessa conversão, né, ao Carmelo Descalço, os escritos dela, ela nunca abandona a fenomenologia, mas quando ela entra para o mosteiro, ela estava ali para ter um outro tipo de vivência. Então, ela estava deixando a filósofa para trás, vamos dizer assim, né? Ela tinha consciência de que ela ali ela ia viver como uma monja, né? Mas aí a própria vida intelectual dela, que já tinha várias produções, vários escritos, faz com que as pessoas, né, da própria ordem permite a ela continuar escrevendo. Então, ela vai resgatar um escrito que chama Potência e Ato. Ela vai resgatar. E nós temos a obra Ser Finito e Ser Eterno, que é dessa época dela, já de dentro do Carmelo. Nós temos Ciência da Cruz, que é também, né,
a sua última obra escrita, que são é uma análise, né, que ela vai fazer dos poemas de São João da Cruz, da Noite Escura, da Chama Viva de Amor. Então, mas sempre numa linguagem fenomenológica, né? Ela nunca abandona, mesmo quando ela estuda a metafísica, os escritos de São Tomás, o olhar dela, né, é da fenomenologia. A fenomenologia ela preocupa de chegar à essência das coisas, né, fazer sem aí julgar, né, como chegar a essa essência, né, suspendendo primeiro isso, né, o julgamento, olhar aí essa atividade natural, né, e compreender isso de uma outra maneira. Então, a Edith Stein, quando a gente escreve essas duas últimas obras dela, e os escritos que são, a Ciência da Cruz está dentro dos escritos espirituais, que é uma edição, ela está falando dessa desenvoltura, desse despertar da alma a um centro mais profundo, utilizando essa análise dos mestres dela, né, que Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, e outras influências também. Não foi só essas influências, né, mas a gente fala essas porque são influências, vamos dizer assim, primordiais para essa busca da verdade que ela sempre almejava, né? Então, há ali também não só uma Edith Stein filósofa, mas há uma monja, né, que escolhe o nome Teresa Benedita da Cruz. Né? Ela junta os dois. Teresa por causa de Teresa de Ávila, Benedita, né? E João da Cruz. E vamos dizer assim que ela viveu a cruz de uma forma muito singular, né? Há toda uma vivência aí, porque ela acaba depois, né? Ela passa pelas duas guerras mundiais, quando ela estava na tese de doutorado dela, ela abandona para poder servir, né, como enfermeira. Então, é uma história muito bonita de se ver, né? E ela acaba morta, né, em Auschwitz, né, lá no campo de concentração. Então, há toda uma história que a gente não pode dizer que são escritos que não passa pela experiência do vivido. Uhum. E que a gente, mesmo ela escrevendo com esse aporte, né, da fenomenologia russeliana, há ali alguém escrevendo de uma forma também, de uma experiência totalmente singular, né, de oração, de vivências que são vivências implicadas da própria forma de viver como monja, né? Ela viveu isso e com todas as funções de uma monja, né? Às vezes fazendo essas funções que, vamos dizer assim, a gente acha que jamais ela faria, mas ela foi viver como uma monja. Isso é muito importante, né? A gente ter essa noção. Então não dá para dizer, né? A Edith Stein, ela aprofunda isso, se entrega a essa experiência, né? É uma experiência de oração, né? Quem sabe como o mosteiro funciona, né? Tem todas as práticas e todos os momentos comunitários e os momentos de silêncio, né? E ela vai ter que construir isso daí de uma forma singular, né? A cruz, para ela, vamos dizer assim, tem todo esse sentido. Uma das coisas que é muito bonita no pensamento de Edith Stein nessa fase, mais, né, já como Teresa Benedita da Cruz, justamente a gente ir percebendo como que ela vai se interiorizando, né, e se abrindo essa dimensão de uma espiritualidade amadurecida, vamos dizer assim, né? E como que isso também vai modificando, né, a sua forma. Ela trabalha no Ser Finito e Ser Eterno sobre o arquétipo divino, né? Que a gente pode pensar a estrutura do humano, da pessoa humana,
a partir da estrutura da Trindade. Uhum. Então, ela faz assim, é muito bonito. E é um dos livros que vai sair publicado agora, esse grupo que eu mencionei, né, que é o grupo Steniano, eles estão fazendo essa tradução. Nós agora temos a autobiografia já traduzida e temos uns escritos onde ela faz também uma sobre Russell e São Tomás de Aquino, como se os dois estivessem dialogando entre si, que é muito bonito. É, Imagino. então, assim, é, é filosofia, né? Mas é uma forma muito Uhum. bonita de escrita. E, e tem toda essa questão, né, do que é abandonar-se nas mãos de Deus, né? Como que é esse abandono dela nas mãos de Deus? E aí entra a questão da vontade, né? É essa vontade que é entregue, né? E realmente não é entregue de uma forma inconsequente, né? Superficial, mas de uma forma profunda. É um entregar-se de verdade, vamos dizer assim, né? É. E ter todas essas dimensões das vivências que ela teve, inclusive essa, né, de morrer num campo de concentração, como se fosse aí, né? Ela nunca mesmo a conversão dela para o catolicismo, ela nunca deixou de ser judia, Sim. nunca deixou de ser judia, né? Então, para ela ali, aquilo era realmente estar com o seu povo naquele momento, viver com o seu povo naquele momento, né? É bem profundo isso, assim, Edith Stein, a autenticidade que ela faz no itinerário de escolhas, né? Que ela vai elegendo e que como que a espiritualidade entra de uma forma bem profunda para ela. Uhum. Soraya, a Lúcia está perguntando qual o nome do livro, esse segundo livro aí que está sendo traduzido. Ser finito e ser eterno. Na realidade, uma outra tradução também para o português que saiu, eu não estou recordando a editora agora. Ele foi traduzido das obras completas de Edith Stein, né, do espanhol. Eu tive essa oportunidade, né, de Vamos e aguardar um eu pouco. fui eu fui em Ávila fazer os cursos com ele. Tive e aí, né, é claro, aproveitei para voltar com a mala cheia de livros, né? Para poder aprofundar na minha pesquisa, né? Justamente nesse caminho mais da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual, porque, como eu disse antes, onde está tem todas essas etapas, né? Se você vai aprofundar aí a antropologia, se você vai estudar a filosofia, aprofundar, né, nas questões, então, da espiritualidade, da antropologia, da pedagogia, ela tem os escritos são muitos, né? Os escritos, os volumes são volumes densos, né? Uhum. Então essa nova tradução, pelo que eu compreendo, ela já é do alemão mesmo sendo traduzida para o português. Essa outra que eu falei é uma tradução do espanhol para o português, das obras Uhum. completas dela. E a autobiografia, né, que eu mencionei antes, que eu acho que é um ponto de início, né, para entender a trajetória que Edith Stein faz, né, essas mudanças de paradigmas e tudo mais, né, por que que ela questiona essa psicologia sem alma? E aí, quando ela termina a tese de doutorado dela, que foi sobre a empatia, ela vai depois voltar a escrever, né, sobre a psicologia, né, falando da psicologia ser possível, né, essa psicologia com a alma, e aí há todo um aprofundamento dentro disso, né? E,
Então, a psicologia, eu acho que nunca saiu de Edith Stein, não. Ela namorou-se por ela, depois foi para a filosofia, porque ela reconheceu que na forma de, na ciência de rigor, né, que Russell vai fazer, vai propor para ela, é, dava mais respostas sobre o que é a nossa estrutura humana. E aí o Russell dá esse tema para ela desenvolver na tese de doutorado, a empatia, ela desenvolve. Depois ela vai ser assessora, né, de Russell, mas depois ela vai acabar se percebendo que o caminho dela, né, passava por outros itinerários, então ela vai sair, mas é uma mulher também que traz muita questão do feminismo, muito bonito, uma forma de trabalhar um feminino amadurecido, né, um feminino, a luta pelo voto, pelo direito de voto. Ela era uma pessoa do seu tempo. Os dois autores era muito do seu tempo, né, de viver o seu tempo. Então ela traz também toda essa riqueza, a Edith Stein, é, de lutas, né, por nós mulheres, vamos dizer assim, mas num ponto de vista muito bonito, que essa unicidade entre o masculino e o feminino. Uhum. Né? Não é algo estanque também. Oponente, né? Não. E ela traz isso de uma forma muito bonita. Já o Jung também vai dizer isso, né? Quando ele fala alguns conceitos que Jung trabalha da ânima e do ânimos, né? Esse aspecto do masculino e do feminino na nossa própria personalidade, que precisa ser integrado na nossa própria personalidade, né? Uhum. Então, são algumas chaves assim de leituras que vai estruturando essa unicidade do ser, Uhum. né? Ou seja, os dois vão propor esses caminhos de formas diferentes, mas que culmina nesse centro mais profundo a partir de uma vivência de interioridade, Uhum. de um despertar do humano para essas propriedades da alma, né, que são diferentes e que precisam ser compreendidas e que muitas vezes a gente não tem essa compreensão do que é a nossa casa interior, né? Sim. O que é esse viver neste corpo, o que é a questão que a memória, a imaginação, né? Se a gente for olhar a questão do próprio fenômeno religioso, essa via do simbólico, né? Como é difícil a gente apreender ela, apreender e compreender o que é a nossa imaginação, o que é a nossa projeção, o que é realmente um momento de oração mais profunda, né? Será que Uhum. a gente realmente entra nesse estado de oração mais profunda? Então, o Jung vai trazer um pouco dessa diferença do que é a meditação, né? A Teresa de Ávila vai dizer da importância também da meditação na oração, né? Como algo Uhum. realmente que você vai trabalhando essas dimensões que a gente vê que são enganos, né? Uhum. E que nos dispersa, que nos distrai do momento de uma oração mais profunda, né? Então, esse desenvolvimento espiritual é um itinerário proposto pelos dois autores, que a gente às Uhum. vezes não encontra nas outras concepções de humano da psicologia, Uhum. né? Isso também é uma diferença. É. Né? Eu não vou entrar aqui nas questões da psicanálise, né? Mas são questões, às vezes, bem diferentes de entender a nossa energia psíquica, de como isso se desenvolve e de como a gente pode enfrentar as nossas sombras, vamos dizer assim, as nossas dificuldades, que nos dificulta realmente de estar conosco com uma maior profundidade. E os dois autores aqui, quando eles trabalham essa dimensão, a Edith Stein ela faz questão de dizer, ela não se preocupa com
os contos de fadas, as lendas, esse imaginário, né? Essa imaginação ativa que nós temos. Ela está Uhum. preocupada com esse encontro com Deus e com o arquétipo divino. Já Jung, ele já tem né, uma visão bem mais ampla, porque ele é psicólogo, né? Então, era psicólogo. E a preocupação dele era entender, não interpretar, mas compreender o fenômeno religioso, de como ele está aí, como ele permeia essa questão da dinâmica psíquica do humano, né? Nessa questão do que eu falei, né? Dos símbolos vivos e dos sonhos e tudo mais. Linguagens que tornam isso acessível, mas que também não são fáceis de compreender, né? A gente vai dizer que essas funções que Jung vai nos dizer que precisam se equilibrar, né? Que é o pensamento, o sentimento, as sensações, a intuição, não são coisas, às vezes, muito fáceis do ser humano compreender realmente dentro de si, né? É, Às vezes a gente tem uma religião muito mais instrumental do que vivencial. uhum. E esse mundo que a gente vive, né, onde o exterior é o que chama mais atenção, né? E aí essa dificuldade, como que eu vou ter uma intuição se eu já tenho todas as informações prontas ali no Google, o que eu preciso, né? É essa coisa muito prática. É. Então eu não vou dar margem para a intuição, porque o que eu quero eu vou lá e busco uma informação e vou utilizar aquilo, né? E eu queria trazer, assim, porque essas lives a gente sempre está trazendo algum ponto ligado a esse momento de pandemia, esse isolamento, né, social e coisas estão acontecendo nesse período. E aí, quando você fala do self, né, de Jung, que é procurar esse interior, esse eu, né, hoje a gente vive a self, que é uma coisa totalmente externa e onde muitas vezes eu coloco uma máscara, né? E eu É, faço questão de ter essa máscara e exibir essa máscara. E às vezes a gente vê a foto da pessoa lá na rede social e fala assim, mas é fulano de tal? Eu tô achando que não é fulano de tal. Não reconheci você pela foto. Muitas vezes quando a gente recebe, né, um convite ou uma mensagem, diz assim, mas quem que é? Então, quer dizer, né, hoje tá muito focado nisso, nesse exterior. E outra coisa que eu queria comentar, assim, que me chamou a atenção, da Edith Stein, assim, você vê que é uma pessoa inteligentíssima, né, por muito. todo esse percurso que você está falando, tudo que ela estudou naquela época, como mulher, né, ela conseguiu fazer esse percurso, e ela chega, né, num doutorado e tantos estudos e vai ser carmelita descalça, né? Então, isso para a nossa sociedade hoje, para muitos, é um absurdo, mas é o absurdo da cruz mesmo, né? Aí que está a questão do símbolo mesmo, né? Porque ela foi viver o máximo ali, né? Desse despojamento, dessa Uhum. entrega, dessa doação, né? Então, para nós hoje é algo assim, né? Para a maioria das pessoas muito distante isso, né? Mas é de uma beleza magnífica e nós estamos aí num setembro amarelo, né? Falando, né? Ressaltando essa questão do suicídio e a gente vê que muitas vezes esse viver apenas nesse mundo exterior, né? Só ali no corpo que traz esse impasse, né, com a vida, quando você fala esse ser vivente que existe em mim. Então, assim, eu não consigo perceber essa vida interior, e aí eu termino com ela, né? Então, essas três coisas aí, né? Que essa busca da interiorização, né, me traz um novo sentido da minha vida, da minha existência, né? Uhum. Há todo essa preocupação, né? Ou nem seria uma preocupação, essa entrega. Os dois autores fazem essa entrega
a uma descida ao mais profundo, a um despertar, né, da consciência, vamos dizer assim. Né? E, e o caminho do desenvolvimento espiritual vai trazer isso, né? Os dois autores vão mostrar um pouco, porque a própria Teresa d'Ávila e o João da Cruz têm uma forma de falar desses estados, né? Muito bonito. A Teresa vai dizer, não são os estados, porque às vezes a gente associa a mística com os êxtases. Né? Uhum. O êxtase é que vai dizer que a pessoa é mística, né? Aham. E os místicos mesmos nos dizem ao contrário. Eles falam que ali é um estado, né? Que eles passam para vivências de maiores, depois de vivências de maior profundidade. E nem com todos os santos acontecem essas vivências dos êxtases, né? Uhum. Alguns vão viver isso de uma forma diferenciada, né? O São João da Cruz vai falar, né? Às vezes isso vem de uma forma externalizada, como veio para São Francisco de Assis, né? As chagas, Uhum. mas nem sempre vai ser assim, né? Então há uma forma, vamos dizer assim, também de comunicação com esse transcendente que passa pela subjetividade também da experiência, né? Vamos dizer assim, do místico, né? Mas uma coisa é muito comum na base, vamos dizer assim, nos alicerces, né? Da mística, que é realmente essa profundidade da alma, né? São Uhum. pessoas que cavaram essa profundidade da alma, né? E que trazem isso de diversas linguagens, de diversas maneiras, né? Mas que uma coisa é bem assim, nos aprofundamentos que eu faço, né, da mística, porque eu já estudei outros místicos também, da gente perceber a importância que tem o autoconhecimento, né? A importância que tem os momentos de oração, né, de entrega para que essa relação de diálogo, como diz a Teresa, né, tratar de amizade com quem nos ama, né? Então, assim, essa relação, essa abertura que existe, que não se faz com todo um itinerário, com toda uma escolha formativa, né? Para Edith Stein, o ser humano é altamente responsável pela sua formação. Aí a gente entra com a questão da liberdade, né? Uhum. E a questão da vontade e tudo mais. Mas o Jung também não vai está dizendo de outra forma a mesma coisa. Ele está dizendo, olha, o autoconhecimento pode levar o ser humano a esse estado de uma inteireza dessa unicidade que a gente está comentando, né? Do corpo, da alma, do espírito, de como que isso precisa se encontrar para que a gente esteja mais inteiro. E aí o Jung vai trazer algo que Uhum. é importante quando ele nos diz assim, não aqui nós não estamos falando do ser perfeito, nós estamos falando do ser inteiro, né? Que diferença que ele coloca entre essas duas coisas? Ele fala que a nós humanos não nos foi dada vamos dizer, essa oportunidade de chegar à perfeição. A gente sempre é uma obra inacabada, né? Uhum. Mas a gente pode chegar em estados de inteireza que é de autodomínio, que traz uma leveza para a alma e que vai refletir nos nossos relacionamentos externos, né? Porque quando a pessoa tem essa paz interior, chega a esse lugarzinho, vamos dizer assim, que acalenta ela mesma, né? Ela também transmite isso. Então, ele não está dizendo que o ponto de equilíbrio não é uma coisa estática, né? Eu alcancei e aquela linha tênue a linha vai ficar assim, né? Não. A dinâmica Aham. da vida mostra que a gente precisa de retroalimentações. Uhum. E aí os dois autores vão dizer onde estão essas retroalimentações. Né? O Jung vai dizer da importância do autoconhecimento, a Edith Stein vai dizer da importância da oração, né? É,
vamos dizer assim, ela não simplesmente leu Teresa d'Ávila, ela não simplesmente leu João da Cruz, que são os mestres da Ordem do Carmo e tudo mais. Ela buscou compreender a linguagem deles por dentro. Uhum. Né? Aí que é a grande diferença, né? Quando eu disse que eu buscava autores que vida e obra se encontram, é justamente Uhum. porque quando você lê, a gente também é transformado pela leitura. Sim. Né? Mesmo que ela seja acadêmica, não tem como. Uhum. Né? Então, o desenvolvimento dessa minha tese foi durante 4 anos e 5 meses. Eu tive que prolongar um pouco, porque várias coisas aconteceram nesse período de estudo. E foi uma jornada muito difícil, porque é intensa de estudos. Deixa eu virar aqui para voltar. Né, de acordar às 6 horas, terminar às 10 horas, 22 horas, parar só mesmo para algumas coisas, né? E os 2 últimos anos eu praticamente, né, deixar de lecionar, deixar de fazer algumas coisas para poder realmente me dedicar à tese. E ela acabou Uhum. sendo para mim assim, buscando dentro da teoria deles esse pilar, né, onde que eu ia encontrar o desenvolvimento espiritual. Para mim falar dele, eu tenho que compreender essa unicidade tríade. Tem que compreender Uhum. o que esses autores estão dizendo, né, dessa unicidade. Não há desenvolvimento espiritual também sem desenvolvimento da personalidade. Eu acho que as duas obras também vão mostrar isso para a gente. Né? O desenvolvimento da personalidade vai permear aí o desenvolvimento espiritual. Né? E vai permear também aspectos aí que a mística também ainda encontra na psicologia e religião, leituras que vão falar que os êxtases são estados alterados de consciência mais relacionados à psicopatologia do que a uma saúde mental. Né? Aham. Nós temos essas outras leituras. E aí, qual Sim. que é a diferença, né, de concepção de humano que esses dois, que principalmente Jung, que é da psicologia, né, vai trazer para dizer que o desenvolvimento espiritual é algo sadio, né, é algo, vamos dizer assim, que faz parte dessa unicidade tríade do humano. Né? Uhum. Não há da gente como a gente pensar isso no ponto de vista, né, de Jung. Até a loucura tem um outro viés de uma vertente de pensamento, né? Ela também pode ser curativa, Uhum. né? São É. estados alterados e tudo mais, mas que em determinado ponto tem algo se processando ali, né? Naquele sujeito que às vezes está em delírio, que às vezes está em, né? E é muito diferente dos estados de êxtase e tudo mais, né? A Uhum. riqueza É. que a gente encontra, principalmente nos escritos de Teresa, porque ela traz, na época medieval, mas ela traz uma linguagem da psicologia muito clara para a gente, né? Ela mesmo vai fazer essa diferença de quando ela estava no centro mais profundo da alma, né? E de quando ela tinha essas vivências místicas dos êxtases e tal, que ela vai dizer, né? Não é isso que é a mística. Né? Deu uma interferência aqui. Tá? E então há toda uma leitura diferente. Eu acho que o mais importante quando a gente vai estudar psicologia e religião é compreendermos de que ponto nós vamos estudar, de que ponto a gente vai partir, né? Nós estamos falando de uma concepção de humano que vê o fenômeno religioso como algo que ajuda nessa estruturação da energia psíquica, nós estamos vendo como algo que pode ser tratado, como para muitos autores, como uma ilusão, como algo até às vezes prejudicial, né, à saúde mental do ser humano. E às Uhum. vezes isso atravessa a questão do fenômeno religioso. Não estou dizendo, né, que não vai ter esse atravessamento, não, né?
Mas aí são outras questões, outras coisas para serem observadas, né? Por quem estiver lidando com o fenômeno, né? Mas a dimensão mística, ela normalmente traz essa questão de que os místicos passam por esses enfrentamentos, passam por períodos difíceis, mas que há aí toda uma estruturação equilibrada, né? Não é da forma como muitas vezes a gente vê nos outros escritos. Então, se a gente pega essas concepções de humanos, a gente tem que compreender aonde a gente está transitando, né? Uhum. Isso você fala um pouco naquele outro livro, né, do mestrado, você enfoca também essa questão, né? Lá como lá foi vamos dizer assim, colocar esses pontos de conflitos entre uma concepção de humano e a outra concepção de humano, né? Como que as duas vão ver a libido de formas diferentes, né? Libido no sentido de energia, né? Em Freud está muito voltado para a sexualidade e Jung a libido é transformacional, né? Ela tem outras outras vazões, outros direcionamentos, né? Então lá é um confronto. Agora aqui na pesquisa de doutorado já não era esse o objetivo, é mostrar como os dois autores trazem a concepção de humano dentro de um desenvolvimento espiritual, porque os dois autores vão fazer isso, Uhum. né? De formas diferentes. Então, é trabalhar com epistemologias diferentes, principalmente com a contribuição que Edith Stein traz através da consciência, né? Que a fenomenologia vai abordar, esse, o que eu percebo, né? E o que é o percebido, como que isso se diferencia, então há uma primazia aí da consciência. E o Jung já acredita que é o nosso inconsciente que vai pontuar para a consciência. Então, aí é uma outra vertente, né, de pensar isso. E que, na realidade, as duas coisas existem em nós. Todos nós, se a gente fizer essa pergunta, tem coisas em nós que a gente não compreende. Tem coisas que nós já vivenciamos que a gente não compreendeu, né? Uhum. E então, essa questão de pensar, né, estados mais profundos na nossa alma, não é uma questão de agora, né? É uma questão que vai atravessar aí a história da filosofia, continua ainda, né? Aham. E que vai continuar atravessando também a história da psicologia. Não está separado uma coisa da outra, né? Mas uma das coisas que às vezes a gente vê é as pessoas achando que determinada concepção de humano responde tudo. Uhum. Ou seja, todos os clientes que vão chegar a mim vão se dar bem dentro de um site terapêutico junguiano. Uhum. Isso não existe, né? Então, o próprio Jung vai dizer assim, né? Eu tenho... Freud tinha os seguidores dele, Adler tinha outros seguidores dele, porque são psicologias diferentes, e eu tenho os Uhum. meus. Os meus são menores. Ele vai dizer, os meus são menores. Hoje, nós, com essa mudança do aspecto, né, que o fenômeno religioso, há um tempo atrás se esperava que ele fosse, vamos dizer assim, ter menos influência, porque as pessoas iam se voltar mais para essa parte intelectual, iam ser mais esclarecidas. Então, elas não iam lidar tanto com o fenômeno religioso. Só que nós vimos ao Sim. contrário, né? O que a gente vê é que Aham. aconteceu bem o contrário, né? A razão teve um apogeu, não respondeu tudo,
E agora nós temos um retorno do fenômeno religioso, assim, incrível, né? Se a gente for olhar até no bairro que a gente mora, a gente vai achar novas igrejas, novas, né, que vão surgindo, novas filosofias de vida, novas igrejas, e a gente, às vezes, nem está dando conta, né, de quem é nós que estudamos em ciências da religião, o pluralismo religioso, como compreender essas novas religiões que vêm surgindo, né, que são muitas, né? Então, há um retorno do sagrado, como muitos autores vão abordar, né? Nós vivemos uma época de retorno do sagrado. E como que a psicologia, como ciência, pode ajudar a compreender isso, né? Porque não é só ela que vai fazer essa leitura, né? Nós temos aí a teologia, a filosofia, as outras áreas de humanas que vai pensar o fenômeno religioso, mas ela também tem, mesmo ela sendo uma ciência nova, ela tem como contribuir, né? As concepções de humano que eu escolhi são essas que eu já estou falando para vocês há bastante tempo. Quanto tempo nós já estamos conversando? Mas, assim, tem outras concepções, né? Cada uma parte de um ponto. Como para mim, a minha pesquisa era compreender esse desenvolvimento espiritual a caminho de um centro mais profundo, né, da alma. Por isso eu busquei esses dois conceitos que eu falei lá no início, né, a alma da alma de Stein e a totalidade psíquica em Jung. E por isso foi necessário traçar um roteiro de pesquisa, né? O primeiro capítulo eu vou fazer um levantamento, abordar um pouco esse aspecto do fenômeno religioso, trazendo aí um pouco da história mesmo, dos conflitos entre os conflitos que a ciência traz, né, para pensar essas concepções de humano. Por que que os dois autores vão, de certa forma, criticar o empirismo e trazer uma nova chave de leitura para a psicologia, né? E já o segundo capítulo, aí eu já entro de como eles vão fundamentar a sua escolha, né? A Edith Stein pela fenomenologia russeliana, e o Jung cria uma fenomenologia empírica, que ele chama de fenomenologia empírica. Por que que ele chama assim? Porque para ele a psique é real. Ela não é como muitas pessoas falam que ela não existe, né? Mas para Jung não, ela é real. Então, e qual que é a realidade que a gente lida? É a experiência do humano, é os sonhos, é os símbolos. Ela tem uma linguagem para falar dela. E aí ele vai se enveredar por esse caminho, né, para tentar dizer que a psique é real. Então, no segundo capítulo, eu estou abordando mais esses aspectos assim, de como os dois criam, como a Edith Stein transita, né, pela fenomenologia russeliana e como Jung cria o seu próprio método, que é um método construtivo, né, do qual ele vai chamar de fenomenologia empírica. E já o terceiro capítulo, aí sim eu posso entrar nessa parte realmente mais da mística, da espiritualidade, né? E aí eu acabo trabalhando em Edith Stein, como ela vai ter essa influência dos místicos, né? Que ela aprofunda, e dos escritos espirituais que ela lê, da escolástica, né? De São Tomás de Aquino, mas sempre sem abandonar aí a fenomenologia como método de apreensão, né? E vou também colocar como Jung vai abordar. Então, Jung, ele tem bases filosóficas na sua leitura, né? Kant, Nietzsche e outros mais que vão influenciar o seu pensamento. E tem uma leitura dos místicos que ele faz também, que é bem interessante. E tem outras chaves de leituras que ele vai fazer na alquimia,
Bom, e em outras chaves de leituras que ele traz, porque ele transita pela questão do fenômeno religioso oriental e ocidental. Ele faz esses dois aportes, né, para poder nos dizer como isso acontece, né, na alma. E acaba que os dois autores vão ler autores iguais, né? Tanto Edith Stein quanto Jung, né? São Tomás de Aquino é um que os dois vão ler, mas com leituras também, chaves de leituras diferentes. O Jung está mais preocupado com essa questão da energia psíquica, né? De como isso está acontecendo. Em todos os místicos que ele aponta. Então, o terceiro capítulo eu vou trabalhar um pouco os místicos que Jung vai trazer como leitura e o que ele está dizendo, né, sobre isso. E já em Edith Stein eu trago São João da Cruz e um olhar, né, steiniano sobre Teresa d'Ávila e um olhar steiniano sobre São João da Cruz. E depois o que ela fala sobre a Trindade e tudo mais. Então, são dois autores assim que tem muita coisa para poder dizer, né? Você já viu? Né? O que eu estou tentando fazer é um resumo, né, de como os autores vão construindo esse itinerário de unicidade, né? E, e como os dois autores vão dizer, né, de nós que somos esse microcosmo, mas totalmente que precisa ser responsável por esse macrocosmo, que é uma outra leitura que nós hoje também podemos fazer, né? Hoje, como a gente está vendo aí esses acidentes, né, da própria natureza, essas leituras, né, de como o humano trata as plantas, os animais e tudo mais. Os dois autores também fazem leituras muito bonitas sobre isso, né? A Edith Stein vai dizer que as plantas vivem em si mesmas, né? Elas estão em si mesmas. Mas nós humanos não, nós estamos para dentro e para fora, né? Sim. E aí a nossa responsabilidade sobre isso é muito grande. Porque como a gente se forma, né, na vida, que é totalmente relacional, né? E depois ela tem leituras também sobre os anjos e tudo mais, né? Os anjos puros, né? Que não precisam dessa forma, de viver nessa nossa forma corporal, né? Que tem toda uma liberdade e tudo mais, que também são escritos muito bonitos, né? Que tem também essa influência dos escritos de Tomás de Aquino, né? É de uma riqueza muito grande e de caminhos assim que você pode ir percorrendo de acordo com o seu nível de investigação, né? De pesquisa, Aham. de aprofundamento. É. Eu acredito que agora tem muita gente aí que teve esse despertar, né? Essa curiosidade. Tem pessoas perguntando sobre os livros, né? Até sobre essa questão aí da alma, que na verdade, né, tá dentro lá dos escritos, né, da Edith Stein. E eu acho que a função mesmo aqui da live é isso, é trazer, né, esse assunto para que as pessoas possam, né, ter essa curiosidade, querer, né, aprofundar um pouco mais, estudar, saber que existe esse campo de conhecimento, porque muitas pessoas estão buscando algo, mas às vezes está buscando no lugar errado, né? E aí nunca vão encontrar, Sim. né? Então, eu acho que é muito válido mesmo. E É, como a gente já sabe, né, o tempo corre, é impossível a gente conseguir conversar sobre 4 anos e meio de estudos em 2 horas, né? que na Então, realidade não são quatro realmente. anos e meio, viu, Ana? Né? Porque não são 4 anos e meio, Oi? porque na realidade não são 4 anos e meio, né? Eu estudo Jung desde 1998, que eu estudo as obras de Jung. A obra dele é imensa. Edith Stein eu conheci Sim. em 2012, que eu comecei a ler Edith Stein.
E fui aprofundar mais no doutorado mesmo, né? Então, assim, mas assim, o que eu indicaria para as pessoas que têm a curiosidade de conhecer alguma coisa dos autores, né? É ler primeiro a autobiografia, né? Nós temos a autobiografia de Edith Uhum. Stein, como eu falei, que já está traduzido pela Paulus, pela editora Paulus. Nós temos um livro que chama Memórias, Sonhos, Reflexões de Jung, na qual temos controvérsias, assim, alguns autores acham que não é uma autobiografia, porque foi um livro ditado para uma pessoa, né, que era secretário de Jung e tudo mais, e escrito a partir dali. Eu acredito que pela proximidade que existia entre Jung e essa pessoa, é um livro autobiográfico, sim, assim, a gente pode considerá-lo, né? Mas é um livro, Memórias, Sonhos, Reflexões, que traz vocês conhecerem um pouco da vida de Jung, né, sem esses preconceitos que normalmente o academicismo tem com o pensamento dele. E o outro, conhecer essa vida de Stein, que ali ela pontua toda essa trajetória que ela faz, né, da primeira, desde a infância, né, vai mostrando como ela já era introspectiva, como que ela já muitas vezes dava conta de se perceber, né, os movimentos da alma Uhum. dela e de dizer para ela mesma, opa, não é por aqui. Que é o que a gente precisa fazer às vezes com a gente, né? Opa, não é Sim. por aqui. Então vamos refletir, vamos ver o que a gente pode, né, ressignificar. E a Edith Stein faz isso, a gente vê pela autobiografia dela desde de criança. E Jung também vai fazer isso desde criança. Então são Uhum. duas leituras boas de um bom começo, assim, para. E o problema é quando a gente apaixona, né, pelos autores, porque É, aí, como são leituras complexas e de grande, né, envergadura, aí a gente vai querer aprofundar. Aí precisa de tempo. acho que não é o problema, é a solução, porque apaixonado você vai conseguir investir muito mais na Com relação, vamos assim certeza. dizer, né? É o que move, né? Não vai É o que ser nos nada move, né? forçado, vai ter sempre Uhum. aquele querer aprofundar mais, né? É. É o que nos move, né? Mas agora a gente tem muitos apoios já no Brasil, né? O que antes a gente não tinha. Agora a gente tem muitas coisas, né? A obra de Jung já é toda traduzida, né? Agora a gente está tendo novos lançamentos, assim, que ainda não tinha. É, tem um historiador, Chandazani, que está fazendo. Ele teve Aham. acesso à biblioteca de Jung, então tem novas coisas de Jung saindo, que para nós são mais leituras chegando. Né? Ah, Isso. e a Edith Stein é esse grupo que eu falei, que já está traduzindo, né? Então tem muita coisa aí que vai ficar mais acessível, né? Para Uhum. quem realmente se quiser enveredar aí por essas leituras. Uhum. Então não vai ficar por aí, gente. Soraya tem cenas dos próximos capítulos aí da sua vida, de tantos estudos e que nos ajuda tanto, né? Ô, Soraya, então eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, né? Depois dessa trajetória aí tão grande de você estar aí, né, com a sua tese bem no meio de uma pandemia Ainda teve essa. e, né, defendendo essa tese e tantas lives aí, porque todo mundo queria saber, queria conhecer. Então, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, por estar aqui, né? Foi muito bom e todos, né, que eu percebi aí do público, todo mundo gostou muito e ficou, né, até o final, e isso é raro, né, numa noite de quinta-feira, assim, as pessoas estarem, então, realmente, essa busca pelo interior, por esse centro mais profundo, é algo que move mesmo, né? Eu que agradeço, viu, Ana, pela oportunidade, né, desse diálogo que nós tivemos, né, de poder te reencontrar dessa forma aqui, né, nas lives. E é sempre bom, né, esse espaço do qual a gente pode falar um pouquinho, né, de que existe esses caminhos e quem sabe, né, alguém que tenha nos escutado queira realmente
aprofundar, mas o principal é que o desenvolvimento espiritual ele é possível, né? Os autores vão dizer isso. Ele é um itinerário, ele não é algo tão fácil de ser feito, mas ele é possível, né?